E o senador Lazier Martins defendeu em plenário, nesta terça-feira, sua proposta de emenda à Constituição que confere ao Conselho Nacional de Justiça o papel de controle externo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O órgão já é responsável por processar e julgar magistrados de todas as instâncias do Judiciário. Para Lazier, o STF vem atuando completamente isento de qualquer controle, apesar de o Senado Federal ter esse poder. O parlamentar espera que, com a aprovação de sua PEC, qualquer cidadão possa ingressar com reclamações no CNJ por indisciplina, ilegalidade e extrapolação de magistrados da Suprema Corte. Lazier Martins ainda relembrou o discurso de posse de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, pedindo que ele também aprecie o pedido de convite para que o ministro Luiz Roberto Barroso vá ao Congresso explicar falas contra as Forças Armadas. Senador Girão, sua colaboração e peço inserção nos anais. E aproveito, presidente Pacheco, nós que o admiramos por sua prudência, sua sensatez, sua educação. E eu lhe digo mais uma vez, jamais me fugiu da retina e da memória vosso discurso na sua posse, de ser um presidente democrático. Democrático significa participação do colegiado, não ficar qualquer pedido à decisão de uma única vontade. Que Vossa Excelência submeta o pedido de convite ao ministro Barroso, porque, como disse o senador Girão, não contém matéria jurisdicional, é matéria político-administrativa. O ministro pode até não vir, o plenário do Senado pode até rejeitar o requerimento, mas que tenhamos oportunidade. Então é isso, meu prezado presidente. Obrigado, senador Lazier. Abre esse giro com você, Roberto Mota. Em 2 minutos, Mota, conta pra gente uma boa iniciativa, essa PEC do senador Lazier. Bom, eu começo com aquela minha reclamação tradicional, né? Mais uma PEC, mais uma alteração na nossa Constituição, no menu escrito em giz na frente do bar. Mas, enfim, eu acho a intenção boa, mas não sei se vai dar certo. Colocar o CNJ como controle externo do STF. Porque o CNJ não é um dos poderes da República, né? Que poder que o CNJ vai ter de controlar um dos 3 poderes da República se a própria Constituição não serve como mecanismo de controle? Se o próprio STF se coloca sempre como última instância de decisão de todas as questões. Ora, o CNJ vai tomar alguma medida em relação ao STF e o STF vai julgar esta medida e vai dizer que o que o CNJ decidiu não vale nada. Agora, eu acho muito boa essa sugestão do senador Lazier Martins de convidar ministros do STF para ir ao Senado. Eu acho que seria sensacional. Eu acho que seria um bálsamo para a democracia, um teste. Eu acho que a própria sugestão do senador Lazier já é um teste. Vamos ver como é que o presidente do Senado e o resto do Senado vai reagir a essa sugestão. Você, Fiuza, temos 3 minutos. Eu penso exatamente como o Roberto Mota em relação às 2 questões. Exatamente. Criar instituições, mexer, inovar no desenho institucional. É o seguinte, a institucionalidade só funciona na boa-fé. Não adianta você achar que você vai tirar um coelho da cartola, né, e vai fazer ali um organograma da democracia, que você vai, dessa maneira, erradicar a má-fé. Isso não acontece. Não acontece. O CNJ vai ser o revisor do Supremo. Mas e se daqui a um tempo acontecer o inverso, né? O CNJ for intoxicado e o Supremo for desintoxicado? Aí o problema se inverte. Não adianta, não tem para onde correr. E por isso que eu concordo com também o segundo aspecto de louvar aí a iniciativa do senador Lazier, inclusive na tribuna. Isso é muito importante, já que a situação sanitária permite, presencialmente, diante do presidente do Senado, trazer respeitosamente o que ele fez. Eu só não sei por que só ele que faz isso.
A gente vai ter que chamar o Pedro Simon de volta? Um ou outro faz também. O senador Girão, aliás, teve um papel importante nisso recentemente. Agora, é isso aí. É escandaloso, é absurdo o presidente do Senado não aceitar nem deliberar sobre um convite ao ministro do Supremo. O que está acontecendo? O Supremo, então, foi desgarrado do sistema democrático brasileiro, é isso? Então, vocês assumam isso. O senhor Rodrigo Pacheco venha lá, assume. Bom dia, senhoras e senhores senadores. Eu quero dizer que está consumada a seguinte decisão, a seguinte resolução. O Supremo Tribunal Federal não está mais entre nós. Ele está em outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Ele está em outro patamar. Nós não alcançamos mais o Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui apenas para ratificar atos do Supremo Tribunal Federal. Se não é isso, se não é essa caricatura, os senadores que ainda têm responsabilidade democrática têm que ir todo dia falar isso para o Rodrigo Pacheco. Vocês acham que um homem nessa posição é imune? A não ser que os outros senadores se achem geleias morais, se achem ali o sumo da incompetência. Se eles têm competência e se eles têm altivez, ele tem que dizer isso todo dia, com esse respeito aí mostrado pelo senador Lazier. Por que não convidar um ministro do Supremo que especulou de uma maneira perigosa que as Forças Armadas estão em movimentos aí contrários à segurança do processo eleitoral? Isso até outro dia era uma coisa muito grave. Hoje em dia passa, sai tudo batido. Então é isso aí, é importante, tem que chamar, tem que convidar também o ministro Alexandre de Moraes para explicar os seus atos altamente controversos, no mínimo. Não é isso? Essas são boas iniciativas e a gente espera que elas se repliquem. Ana. Olha, o revisor do Supremo ele já existe, é o Senado. Para inconstitucionalidades de ministros do Supremo, na nossa Constituição e nas nossas fundações institucionais está lá. O Supremo é que traz accountability à inconstitucionalidade desses ministros. Criar mais leis é louvável, a vontade aí do senador Lazier de colocar mais uma vez o guizo ali no gato e mostrar ao público que existe uma blindagem do senhor Rodrigo Pacheco ao STF. O senhor Rodrigo Pacheco hoje é um guarda-costa do Supremo Tribunal Federal. Ele faz encontros a portas fechadas com o Supremo Tribunal Federal e o terceiro poder não entra. O que teve naquela reunião, senhor Rodrigo Pacheco, que o Brasil precisa saber e que realmente nós não sabemos? O que aconteceu naquela reunião? Porque o senhor dizer que não há materialidade, concretude nas inconstitucionalidades cometidas por Barroso, Alexandre de Moraes, aí, o superego campeão das inconstitucionalidades, é uma falácia, porque nós temos juristas sérios, renomados em todo o país, dizendo que nunca viram tanta aberração, tanta inconstitucionalidade, ilegalidade e insegurança jurídica. Por que ser um guarda-costa? E para que ser um guarda-costa? É só um convite ao plenário. Respondam os senadores são os eleitos diretamente pelo povo. Nós temos perguntas para os ministros. Essa ferramenta ela já existe na nossa Constituição, né? Quantos ministros do atual governo foram ao Senado, por convite também dos senadores? Ministra Tereza Cristina, Paulo Guedes, Tarcísio, todos foram lá, senadores apresentaram requerimentos, os ministros foram lá, elucidaram todos os questionamentos, mas por que a blindagem, senhor Rodrigo Pacheco? Por que a blindagem? E também nós temos outras perguntas que, de repente, seriam interessantes os nossos senadores perguntarem para esses ministros, como, por exemplo, o STF agora, colocando aí de uma maneira bastante, uma insistência muito interessante sobre a Agenda 2030 da ONU. O ministro Fachin disse hoje sobre o Brasil, mas o senhor fala no Brasil, mas enaltece a Agenda 2030 da ONU, senhor ministro Fachin. É o Brasil que é importante no seu discurso com a Agenda 2030 da ONU?
E, de novo, a pergunta fica aqui. Senhor Rodrigo Pacheco, por que a blindagem a esses ministros? O povo tem direito de questionar esses ministros e a forma correta de fazer é através do Senado. Para a gente fechar, Zé, em 2 minutos. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, blinda o Supremo e seus ministros e está pagando um preço muito alto. A reação dos eleitores, a reação dos mineiros está forte demais e ele está se sentindo incomodado, mas mesmo assim continua nesta marcha da insensatez, bancando esta posição, e isso fica muito claro. O senador Lazier, que graças a Deus não entrou no grupo, não entrou nesta patota do chá das 5 do Senado Federal, está questionando exatamente a lucidez e a força do Senado Federal como ente político. São 3 pontos importantes que ele coloca. O primeiro, convite, não é convocação, convite ao ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado sequer coloca em votação, ele não tem esse poder de simplesmente rejeitar. Ele deve colocar para a maior autoridade do Senado, que é o plenário. A segunda maior autoridade é a mesa diretora, a terceira é o próprio presidente, e ele não coloca. E o segundo ponto muito importante é o discurso de posse, onde ele prometeu ser democrático. Ser democrático é não centralizar poder, e sim levar ao plenário, ou seja, dividir com os senadores tudo o que deve ser decidido. Mas Rodrigo Pacheco está numa campanha à reeleição como presidente do Senado. Este é o preço que ele vai pagar para se reeleger no Senado Federal. A incompatibilidade com os eleitores e com as urnas. E, por último, o STJ, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Esse CNJ já foi criado através de uma emenda, eu me lembro, a deputada Zuleide Cobra foi a relatora da reforma do judiciário. Seria um controle externo do judiciário. Mas aí o Supremo reagiu e acabou no CNJ. Sabe quem preside o CNJ? O presidente do Supremo Tribunal Federal. E o CNJ fica apenas julgando juízes e de forma administrativa e esquece e apaga a luz para o Supremo Tribunal